Olá, estudante, tudo bem? Vamos retomar nossos estudos? Para isso, pegue a sua apostila, pois nós faremos quase como na sala de aula. Eu vou explicar o assunto, vou pedir para vocês destacarem alguns parágrafos e faremos algumas atividades. Vamos começar com a Revolução Russa. Foi a revolução que aboliu a monarquia na Rússia e a transformou no primeiro país socialista do mundo. Vamos para a página 34, onde há o título Rússia Czarista. Ali mostra como era a Rússia antes da Revolução. Era uma monarquia absoluta, governada pelo czar, com o apoio da Igreja Ortodoxa. A economia era basicamente agrária e a população trabalhava muito, vivia na miséria e pagava muitos impostos. A página 34, então, é importante. Os parágrafos do texto verde. Nesse contexto de exploração, ideias socialistas começaram a circular. Para isso, vamos para a página 35. Vamos destacar o terceiro parágrafo, que fala sobre as ideias socialistas. O socialismo de Karl Marx, de distribuição de bens, de mais igualdade social, começa a ser discutido então. Sobre isso nós temos duas questões. Organize as ideias. 1. Em relação às principais ideologias que se fortaleceram na Europa durante o século XIX, cite dois princípios do socialismo. Podemos citar na número 1. O Estado controla os meios de produção e distribui bens para todos. Estado com E maiúsculo. Então, o Estado controla os meios de produção e distribui bens para todos. Ponto. 2. Vamos direto para a última linha do número 2. Explica a relação entre as condições de vida e de trabalho na Rússia e a difusão dos princípios socialistas. Podemos responder na 2. Pois a população via no socialismo uma possibilidade de melhorar de vida. Ponto. Vamos virar para a página 36. Os partidos políticos de oposição ao czar. Em 1898, alguns jovens russos criaram um partido socialista. Mais tarde, esse partido se dividiu em dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques eram liderados por Lenin. Lenin foi o grande líder da Revolução Russa. Esses partidos estão na página 36, então, nos dois quadrinhos, azul e vermelho. Outro título, a Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento. Rússia e Japão se enfrentaram por disputas territorialistas. Os japoneses venceram. Foi a primeira vez que uma nação asiática derrotou uma nação europeia em uma guerra. E o Domingo Sangrento, o que foi? Um episódio em que a população, ao reivindicar melhores condições de vida, foi atacada pelas tropas do czar. Dois fatos que contribuíram para piorar a imagem do czar. Vamos para a página 37. Ali nós temos duas palavras importantes, em negrito, Soviets e Duma. Soviets eram os conselhos de operários que começaram a se formar. Esses conselhos lutavam por melhores condições de vida. E Duma era o parlamento russo. Para acalmar a população, o czar autorizou a criação da Duma, que era um parlamento cuja função seria elaborar uma constituição para a Rússia. Essas palavrinhas, então, estão na página 37 e vamos destacá-las. Soviets e Duma. Página 37 ainda, a Rússia na Grande Guerra. Como sabemos, a Rússia entrou na Grande Guerra ao lado de França e Inglaterra, mas entrou mal preparada. Poucas armas, pouco alimento, muitos soldados morreram. A certa altura, o czar resolveu assumir o comando das tropas. Foi um fracasso. Isso contribuiu ainda mais para piorar a imagem do czar perante o povo. Vamos então para a página 38. Nessa situação de crise, fome, protestos, temos então que setores do exército e da Duma exigem a renúncia do czar. Exigem que ele deixe o trono. E ele o faz. Temos então na página 38
este parágrafo ao lado da imagem. Vamos colocar uma chave nele. Ele fala da renúncia do czar. Na próxima aula, veremos a Revolução Russa de fato. Até lá!